Então, você no aniversário falou que tá passando por uma fase de transição também, né, na igreja. Na igreja. Do coração, esse é um momento... É o legado, né, gente? Eu acho que Essas fases de transição precisam chegar, né, Zé? mas está chegando, né? E isso, gente, é uma coisa importante, sabe, pastor Alexandre? Que nem eu falo, no ministério hoje existe, né, uma resistência, às vezes, por parte dos filhos, hoje, né? E eu já conversei com filhos de pastor que falam, não, eu não quero. Daí eu falei dele, ele falou assim, não, só se Jesus vir aqui e falar pessoalmente. Eu falei, não, ele não vai vir, não vai descer. Precisa entender que existe a resistência. O que tem acontecido muito hoje também, né, é aquilo que você já falou no começo, né, aqueles princípios, né, Deus, família, né. É uma coisa que a gente sabe, as coisas, né? mas às vezes a gente não pratica isso, né. Então, o que eu sempre fiz para os meus filhos, que meu pai fez para nós, é o seguinte, é você fazer que servir a Deus, gente, é a melhor coisa, não é um peso para ninguém, não é um sacrifício, é uma coisa maravilhosa. Então, eu nunca levei problemas da igreja, e você sabe que são muitos, nunca levei para casa. Então, meus filhos, nós chegávamos em casa, então nós conversávamos, eles jogavam um videogame, eu ia brincar com eles, ficavam a noite inteira lá, eu às vezes ajudava eles até ir trabalhar um pouquinho, né? E eu ia jogar bola com eles, sempre aquela coisa de família, né? Levar eles a jogar um boliche, porque eu sempre gostei, amei e amo até hoje estar junto com eles. Sim. Sabe? Então eu quero fazer parte da história dos meus filhos, do crescimento deles, em tudo, tá? É que nem o voto do casamento, né? Nos bons e nos ruins momentos. Sim. Você tem que estar ali. Sim. Então o que acontece? A gente, né, vendo isso, a gente chega uma hora que você pensa, poxa, eu tenho que, né, deixar um legado, né? Porque não adianta a gente, né, um dia o teu nome pode ficar num livro, né, mas de repente não terá continuidade. Vai morrer, né? Tá entendendo? Alguém vai lembrar porque vai ler um livro, né? Isso quem tem, né, um livro escrito, né? Muitos não têm. Então, tem muitos homens, né, de Deus, mulheres de Deus que partiram e não deixaram um legado, e ali parou. Né? Eu sempre digo que legado, assim, no livro a gente colocou que assim, herança qualquer um deixa. Sim, eu falo isso às vezes, né, que eu nunca queria deixar uma herança para os meus filhos, né? Mas queria deixar um legado, né? Sim. Porque o legado você dá continuidade, a herança você torra tudo e Torra perde tudo. e já era. Sim. Você não valoriza aquilo, né? Sim. A herança é só uma lembrança, né? Só uma lembrança, né? Legado é uma continuação. E tem pastores que deixam herança, né? Verdade. Às vezes o pastor acaba num momento ali, vamos dizer, partindo para a eternidade, e o filho assume naquele momento. E ele não estava preparado para aquilo, mas tem que assumir porque, né, ele vê aquela responsabilidade toda e não está preparado para aquilo ali. Quando não, aquela herança de amargura, de decepção, de tristeza, a gente estava conversando ontem. E daí você vai vendo que daí o evangelho vai perdendo a essência também, né? Sim. Entendeu? Vai contribuindo para tudo aquilo que nós falamos, né? Já na conversa, né? Da onde que a igreja se perdeu, aonde? Ela vai se perdendo nisso, quando você não prepara a nova geração, quando você não prepara, não deixa legado, quando nós deixamos de investir nas crianças, né? Achei legal, né, ontem ali aquela visitação ali na ala Kids ali, né? Achei maravilhoso. Eu acho que, né, são poucos pastores que têm essa visão, ou muitos até têm, mas não tem recurso para isso. Mas, gente, investir nessas crianças. A né? gente vai estar colocando no canal da igreja, eu já estou movimentando com a mídia aqui da igreja, que eu quero fazer um vídeo assim, bem legal, com toda a equipe de kids, Sim. todas as salas aqui da comunidade. Por quê? Porque assim, ó, a gente de alguma maneira inspira outros pastores a investir em crianças. Sim. A gente está vivendo uma geração assim, cara, que infelizmente viu muito erro da igreja e tal, e a gente precisa investir porque hoje as histórias que eles vão ter para contar quando eles forem adultos, Sim. os testemunhos que eles vão ter, vai ser nessa fase. O que solidificou, a base de fé vai ser nessa fase. Eles precisam ver essa construção, precisam ver. Tu lembra essa das história. musiquinhas que tu cantava? Eu lembro de várias, assim, muita coisa da minha concepção como cristão vem das histórias da minha infância na igreja. Da salinha, do cultinho, entendeu? Eu me lembro até um cara que eu queria chamar aqui no podcast,
Era o pastor Ed Wilson, cara. Ele testava qualquer coisa preta no altar. Acho que se ele chegasse aqui na igreja, ele ia ter um choque. Eu me lembro de um culto que ele falou assim, gente, vocês estão vendo? Era um culto de ceia. Eu tenho a lembrança disso até hoje. Era um culto de ceia, um culto de criança, de ceia. Vocês estão vendo esse pano aqui? Ele é preto, gente? Não, ele é branco. Ele tá limpo. Ele não tem chifre. Ele tá aqui. Cara, e eu lembro muito. E assim, é importante porque a gente tá vivendo uma fase de cristãos que não têm fidelidade. De pessoas que vivem transitando de igreja, pulando de galho em galho, vendo pastoreadas por alguém que não conhece, vive vendo no YouTube. Acaba que os próprios filhos não criam pertencimento. O legado, né, gente, é aquilo, você tem que ter relacionamento. Então, e o relacionamento, ele vai criando uma raiz. Sim. Né? Eu tinha um irmão na nossa igreja, ele era bem velhinho, ele falava assim, pastor, eu só saio dessa igreja por 2 motivos, ele falava. Né? Ou num caixão o dia que eu morrer, ou se o senhor falar, eu não quero você mais aqui. Eu falei, então você vai sair num caixão quando chegar a sua hora na velhice, né? E ele falava assim para mim, pastor, né? Ele era um senhor, ele falava assim, se eu plantar um pé de laranja aqui hoje, ele falava bem assim, o jeito dele explicar. E quando esse pé de laranja florescer para dar laranja, e eu falar, não, vou mudar ele, vou arrancar e vou pôr lá. Bom, aquelas flores que seriam os frutos vai morrer aquelas folhas, aquela árvore vai se adaptar à nova terra que ele foi, e vai levar mais um tempo. Sim. E ele vai de novo folhar, vai de novo florir. E quando estiver florir para dar o fruto, você, não, eu vou tirar daqui e vou pôr lá. O que vai acontecer no momento que aquela árvore vai morrer? Porque ela mudou tanto de lugar que ela perdeu o seu propósito. Sim. Perde a raiz. Então, quando eu falei hoje de manhã, que quando eu sou no tempo que as pessoas envelheciam, elas tinham raiz na igreja. Elas saíam da igreja por mudança, algumas coisas assim. Né? Mas vamos dizer assim que 80% ou 90% das pessoas envelheciam na igreja. Então isso é uma raiz. E isso fazia que aquele povo tinha uma fé, tinha uma paternidade, tinha, né, uma fé mais sólida. Quando nós pegamos hoje, né, uma igreja que é transitória, que as pessoas não param, ficam pulando para cima e para baixo, elas acabam fazendo uma mistura de doutrinas na cabeça, uma salada, que elas se perdem na fé. Elas se perdem na fé. Né? E se perdendo na fé, chega uma hora que a pessoa pensa o quê? Ah, eu tô em casa, tô lendo a Bíblia, tô orando, não faço mal para ninguém. Sim. Hoje eu trabalhei até um tempo numa mega igreja que que você vê como a coisa tá bem adulterada, que tipo assim, eles faziam uma pesquisa para uma determinada localidade, aí se vinha outra mega igreja competir, eles já ficavam em crise ali porque vinha, né? É porque começam a trabalhar com povos que não tem, com um povo que não tem aliança e não começa a trabalhar para esse povo começar a ter raízes. O povo que não tem raiz com você, ele vai fazer a mesma coisa que fez em outros lugares, ele vai começar a fazer. É um ciclo contínuo. Aí hoje a gente vê no Brasil, por exemplo, abre uma mega igreja num lugar, a igreja da moda não sei aonde, entendeu? E aí as pessoas vão entrando nesse ciclo, cara, que não tem nada a ver com a palavra, de quem prega algo que tem mais a ver com o que eu quero, algo que tem, né, que eu vou querer ouvir, uma doutrina um pouco mais leve, ou a igreja que é mais bonita. Mas esse é o problema, né? As pessoas hoje, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. As pessoas às vezes não querem ser tratadas ou confrontadas, porque a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade libertará. E para haver uma libertação, tem que haver um tratamento, um processo, tem que haver uma confrontação. Se não houver uma confrontação, não há cura. Só que quando você é confrontado, é legal, é bom? Não é. Mas o confronto, ele traz cura. Ele traz cura mesmo. Quando a Bíblia te confronta, é porque Deus quer que você seja uma pessoa melhor. Mas às vezes a gente não quer. Aí o que acontece? Ah, não gostei dessa mensagem, dessa igreja, vou para outra igreja. Vou indo. Até que eu acho uma igreja, isso mesmo, né? Aqui já entendi que Deus é meu servo, né? Que Jesus é meu garçom, é só estralar o dedo, ele vem correndo. E a gente começa a ver as pessoas se perdendo na fé, buscando os seus interesses, né? Então eu digo assim, né? A gente, né? Paulo diz assim, né? Permaneça onde você foi chamado. Então não deixe de congregar, sim, né? E nós estamos vindo aí pós-pandemia, onde muitas pessoas deixaram de congregar.
entendeu? Se perderam nessa fé, né? E quando nós vemos essa situação levantada aqui, a gente fica difícil para nós pastores, muito difícil, porque a gente fica às vezes pensando, será que eu tenho que agradar as pessoas? Né? Entendi. E não é, e a gente quer agradar as pessoas, mas com a verdade, né? E não agradar as pessoas, vendendo, né? a palavra, maquiando um evangelho, né? Para dizer assim, eu tenho aqui 1000 membros, né? Ou sei lá, 2, sei lá quantos, né? 500 ou 200, seja quanto for, mas assim, né? Ouvindo o que eles querem ouvir, né? Tem um trecho de um filme, né? Acho que é O Ladrão da Noite, lá dos anos 70. É mesmo? O Ladrão da Noite, então ele retrata no filme, é um best-seller até, né? Ele retrata da volta de Cristo, é o Ladrão da Noite. E daí, né, lá nesse momento, até Jesus, até o pastor ele fica, né, nesse filme. Mas uma das coisas que o pastor fala, assim, ele fala... Porque todo filme o pastor fica. Agora no Pois é. Deixado para trás também fica lá. Também. Mas toda é porque o Deixados para Trás, na verdade, ele é o mesmo filme do Ladrão da Noite, só que mudaram o nome. É a mesma coisa. Mas o que acontece ali, o que é claro entender, o que a Bíblia diz, nem todos que Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, né? Não importa o título que você tenha na igreja, né? O que você faz. A salvação, ela vem da tua perseverança na verdade, né? E a verdade é que te liberta. O problema é que as pessoas não estão dispostas a perseverar na verdade. Mas o que é interessante nesse filme, nesse trechozinho, é que vem os flashes, né? Quando um pastor foi fazer tipo uma campanha, uma palavra naquela igreja, e o pastor falou sobre, né, a volta de Jesus, e falou sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e depois o pastor pegou e falou, não, irmãos, não é bem assim mesmo, porque o pastor não queria assustar o povo. Né? Então, assim, claro, mas quando você vem hoje, o que acontece? Muitas pessoas eles começam a maquiar o evangelho para não assustar o povo, para não perder o povo, mas acaba querendo unir, né, o pecado, né, com a igreja. Né? Cara, eu tava vendo E as trevas e a luz nunca vão estar juntos. Eu tava vendo um rios aí num determinado lugar que eu fiquei assustado, cara. O cara falando assim, não, porque Jesus agora, na graça, ele veio para te servir. Aí. Você começa a falar assim, nossa, que viagem, que coisa de maluco. Mas voltando às crianças ainda, Zé, eu vejo que tem algo muito marcante. Que às vezes a igreja, cara, os irmãos não entendem a importância do serviço infantil. Uma das coisas que, caminhando contigo, eu sempre observei, por quê? Porque nós éramos uma equipe de missionários que tocavam, mas você deixava a Radassa com a gente. A gente que cuidava dela. Sim, sim. E depois que eu saí de lá, fiquei quase um ano contigo, depois eu fui morar em Minas Gerais. E foi muito interessante, porque na minha formação lá em Minas, o pastor Thomas dizia o seguinte, quem não cuida de criança não pode cuidar de ninguém. Porque se uma criança não gostar de você, um adulto também não vai gostar. Sim. Então eu falei, nossa, cara, até que eu... Até porque as crianças são bem sinceras, né? As crianças são bem verdadeiras. E nessa igreja que eu congreguei em Minas Gerais, era sobrenatural. Porque foi o período que eu estava lá em formação. E, cara, os caras viajando pro mundo inteiro. Lá tinha ministros, né? Os meninos da pequena. Os caras bem famosos, assim, dando aula. Depois chegava domingo de manhã, dando aula na EBD de criança. Os caras famosos, assim, aí tu via. Tipo assim, onde é que tá fulano? Ah, tá no Japão. Onde é que tá fulano? Tá na Europa. Onde tá fulano? Nos Estados Unidos. Mas esses mesmos caras, quando vinham pro Brasil, tinham que pagar a escalinha das crianças. Sim. E era mó barato isso, eu não entendia. Aí o Thomas fala assim, cara, é porque nós temos que aprender desde cedo como pastores a ter uma memória de investimento nas crianças. Então, quando eu falei do meu pai, que ele amava trabalhar com as crianças e gastava parte do salário dele. Exatamente. Então ele envolvia nós, a família, né? Então nós ficávamos lá ajudando, né? A servir as crianças, atender as crianças para aquelas, né? Então, junto com o pai, então, justamente isso que você falou. Quando você aprende a cuidar de criança, entendeu? Você também está se preparando para um dia você ser um líder também. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar, e aí, tá gostando desse 8 anos de Cartas Vivas? Como é que está sendo para você? Olha, né, além da gratidão a Deus, né, gente, é maravilhoso, né? Ver tudo que Deus está fazendo na vida de vocês e através de vocês, né?
quantas pessoas estão tendo as suas vidas mudadas, transformadas, né? Quando eu tenho esse privilégio de estar aqui com vocês aqui, né? A gente já vem numa expectativa de, né, de novidades, de coisas boas. E depois que a gente às vezes termina o culto, vem irmãos conversar com a gente, né? Foi bom, né? O pessoal Nossa. tem uma gratidão, um respeito grande aqui. O pessoal tá perguntando na internet. Recebi uma pergunta aqui. Depois, deixa eu até abrir aqui. Pergunta da. Pergunta da Maiara. Como que tá sendo depois dessa fase de transição, qual vai ser a missão? Onde Deus está te botando aonde nessa fase de transição? Olha, eu tenho um versículo assim, que Jesus fala, né? O nosso descanso não é aqui. Eu digo que existe talvez 2 tipos ou mais de pastores, né? Aqueles que são vocacionados por Deus, né? E aqueles que se intitulam pastores, né? Quando você tem uma vocação, um chamado de Deus para a tua vida, então você vai até o fim. Quando você tem, né, só um desejo de você se impõe como pastor, sim, eu sempre digo assim, quem que ungiu você como pastor, né? Porque a unção, né, é importante. Tem muitas pessoas hoje que se titulam pastores, mas nunca receberam uma unção, né, de uma autoridade acima delas. E são pastores, às vezes, né, perdidos, solitários e tudo mais. Mas assim, o que eu quero dizer? Que eu hoje, transicionando para o meu filho, passando esse legado, eu tenho uma gratidão muito grande a Deus e uma alegria que vocês não têm ideia. Porque eu vejo a Bíblia se cumprindo que os meus filhos têm que ser melhores do que eu. Então, quando eu vejo hoje eles sendo melhor do que eu, gente, vale a pena. Rafael que está assumindo. O Rafael que está assumindo a igreja lá hoje, né? Então, e como eu falei, né? Onde eu trabalho hoje, lá numa outra cidade, eu tô lá e eu tô a um ponto de pregação, que é um grupo pequeno, e eu tô lá, né? Claro, você sai de uma estrutura maior, sim, vai para uma estrutura menor. Mas é engraçado o nome do lugar. Fala pro pessoal o nome do lugar que está com ponto de pregação agora. O nome do lugar lá chama-se Tranqueira. Tranqueira? Eu vim pensando assim, Deus falou assim, ó, você vai, olha, no final, tranqueira. No auge da sua idade, a vida, depois de vivido tanta coisa, sim, eu vou te dar um ministério num lugar chamado Tranqueira. A gente pensa que é castigo, não pensa, não? A gente, quando eu falei, quando eu fui para lá, a primeira coisa que eu falava assim, Deus, por que o Senhor me trouxe nesse lugar aqui? A Tranqueira. Sério. E eu lembro que até na época, o meu capitão falou assim, se você não gostar, tem um outro lugar para você. Mas vai conhecer pelo menos. Eu fui. E foi um desafio, foi enorme. Lá tem um morro assim, sabe? É lá perto da escola que você está servindo, né? Aí tem um morro assim, daí 7 horas da manhã eu subo lá para orar. Tem assim um arvoredo assim, eu vou lá e eu consagrei um lugar para mim orar lá. Eu oro. E como ele é alto, eu consigo ter uma visão da cidade. É como se fosse uma torre, né? Caramba, entendeu? Que lugar privilegiado, né, cara? E daí eu ficava orando. E daí você sabe, né? Quem é apaixonado por almas, não importa o lugar. Verdade. Então aquilo eu começava a chorar. E falava, Deus, o Senhor não me trouxe aqui por nada. Existe um propósito. E aí o desafio nosso, pastores, igreja, qual é o propósito? Nós temos que descobrir por que eu estou nesse lugar. Sim. Por exemplo, né, você que está aqui na Igreja Cartas Vivas. Por que Deus trouxe você aqui? Sim. Então existe um propósito e a gente tem que descobrir porque Deus quer te usar aqui. Então lá naquele lugar Deus queria me usar, mas eu precisava entender isso. E não olhar para as dificuldades, mas olhar para um plano maior. Aqui, e isso você tem que ter discernimento. E comecei a orar. Eu fiquei 1 ano orando lá, trabalhando e orando. Aí começou, né, a abrir as portas, comecei a orar por pessoas, evangelizar pessoas. Aí até abriu um grupo pequeno, foi ganhando pessoas para Jesus, batizei pessoas, discipulando pessoas. Então hoje nós temos um ponto de pregação lá. Amém. Então, né, eu digo assim, na transição, né, o meu filho está assumindo o meu legado, que eu acho importantíssimo isso. Né? Continua sendo uma árvore frutífera. Amém. Né? A Bíblia fala lá em João 15 que você foi chamado para dar frutos, né?
foi chamado para dar, né? Acho que é bastante frutos e depois muitos frutos. Ou seja, então, sim, o Rafael, ele vai continuar esse legado. Entendeu? E as almas que ele ganhar lá, eu tenho participação nos frutos dele. Mas assim, eu digo que, resumindo, né, essa pergunta, como meu pai nos ensinou. Meu pai, no último dia do leito dele no hospital, no último dia de vida dele, nós fomos visitar ele. Ele chamou assim, falou: antes de vocês orarem por mim, quero que vocês leiam o Salmo 103. E lá no Salmo 103 diz assim, né? Bendiga o Senhor, né? Bendiz ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, não se esqueça de nenhuma das bênçãos que Deus fez. É Ele quem salva, é Ele quem redime, é Ele quem cura, é Ele quem perdoa. Então meu pai falou isso, falou assim: olha, meus filhos, vocês estão bem caminhados, estou feliz. E estou em paz. E agora vocês podem orar. Nós oramos, e daí no outro dia, era Dia dos Pais, naquela época, no domingo. Quando nós chegamos lá, meu pai tinha partido para a eternidade. Nossa. E meu pai ainda trouxe um discipulado para nós no último no último dia de vida dele. Discipulou vocês do início ao fim, né? Permaneçam firmes, sejam perseverantes. Nossa, muito forte. Então, como que você vai desistir de um Deus tão bom, tão maravilhoso, né? Que cuidou da nossa família até aquele momento do pai, continua cuidando das gerações futuras, né? Do meu pai lá. Tem mais alguma pergunta? Temos mais algumas perguntas aqui. Eu tava aqui perguntando se você deu uma cortadinha básica. Ah, desculpa. Do aniversário, que foi tão legal. Eu queria dizer o seguinte, gente. Foi mó benção. Sabe aquela simplicidade, mas com a verdade da vida, né? Aquele testemunho. A igreja está imergida no ambiente de paternidade. Você me perguntou assim: você me traz aqui? É porque eu acredito o seguinte: a única maneira de você construir uma cultura de honra, sim, é honrando. Não se combate o mal com o mal. Princípio, né? Honra é princípio. Se combate o mal com o bem. Então, como é que você constrói um ambiente de honra? Sim. Constrói um altar de honra. E para mim, te receber aqui é uma honra para mim. E te honrar, para mim, é prosperar, porque para mim a honra precede a prosperidade. É isso. Foi isso que você me ensinou lá atrás, é isso que eu vi na sua família, nos teus filhos, porque prosperidade para nós é família. Família. Começa em casa. Isso é tão interessante que meus filhos, eles se sentem orgulhosos disso. Quando eles veem lá você falando, elogiando, né? Eles me tratam como um irmão, né? Mais velho deles. Eles dizem: nossa, pai, você viu que o Alexandre falou do senhor? Eu falei: não sei, né? Porque nem eu ainda sou meio atrasado para essas questões. Né? Mas eu chego lá. Então, né? Não sou muito de estar, né? Malmente ali, às vezes, o WhatsApp ali. Mas assim, daí eles sempre falam: o que aconteceu? Daí eles salvam os trechinhos lá e mandam para mim, né? Claro, o coração da gente se enche, porque essa questão de paternidade, todo pai, ele se alegra com o sucesso do filho. Eu não conheço um pai que vai ficar feliz com a desgraça do filho, né? Ou com a derrota. Então, o filho sendo espiritual, sendo biológico, todo pai, toda mãe, eles são torcedores, né? Assim, então a gente ama isso. Então quando eu vejo vocês aqui, tudo que está acontecendo, nossa, eu fico feliz, sou grato a Deus, né? Deus foi maravilhoso para comigo. Né? E os meus filhos, eles também ficam impactados com isso, e dá a entender que eles também querem um dia ter esse momento assim de tipo, nós precisamos seguir esse caminho, né? Para que um dia alguém venha nos honrar lá na frente também, né? E eu falo para eles isso mesmo: façam seus discípulos, né? Eu falo isso mesmo, coloque no teu coração isso, né? Eu até brinco com eles: vai que um dia vocês ganham um Billy Graham para Jesus aí, né? O cara vai alcançar o mundo, né? E vocês, né? O nome de vocês vai estar ali, né? Então, é muito legal tudo isso está acontecendo. Nossa, se torna assim para nós importante, né? Esse relacionamento, esse tratamento de vocês, né? Até esses tempos, 2 irmãos aqui da igreja, eles foram fazer uma auditoria lá nos hospitais de Curitiba, né? Sim. Daí eles foram na nossa igreja lá, daí terminou o culto, os 2 falaram: ô, senhor pastor Moisés, tal, né? No linguajar carioca, né? Pastor Moisés. Tô tentando aqui. E aí, pastor? Né? Beleza. Falou: são da onde? Não, nós somos lá do pastor Alexandre, tal. Falou: que bênção, saudade do pastor, manda abraço. Daí ele falou assim: nossa, o pastor Alexandre fala muito do senhor lá. A igreja conhece o senhor lá só dele falar. Falei: eu vou, que benção, né? Muita honra demais, né?